E aí, pessoal, beleza? Rapaz, eu queria colocar uma realidade, né? Que eu passei por um tempo e que eu sei que muita gente, eu vejo, inclusive na região que eu vivo, pessoas que ainda sofrem, né? Aquele mal social que na época que eu era um adolescente não existia. A questão maior chama-se depressão. Aqui mesmo, aqui no Pará, eu vejo casos de pessoas que se mataram, né, que cometeram suicídio devido à depressão pós-separação. Eu vejo pessoas que, depois que elas se separam, as mulheres elas utilizam mecanismos da justiça, um deles é Maria da Penha, né? E para poder afastar a pessoa, mesmo cobrando a questão da pensão, e que elas colocam, quer dizer, tudo aquilo que a pessoa vivia com seus filhos, ela teve que deixar de mão por causa de uma ordem determinada por um juiz. E existe uma coisa muito pior do que tudo isso, que não é a violência física. Hoje em dia a mulher pode declarar violência psicológica, dizendo que a pessoa está violentando ela psicologicamente. Ela se utiliza de formas da justiça para obter recurso, até mesmo com questões financeiras, que muitas prefeituras têm projetos aí para mulheres. Eu não quero menosprezar, eu sei que existem pessoas insanas, pessoas doentes, mas existe uma faixa de pessoas que essas pessoas, elas nunca fizeram nada. Para essas ex-mulheres, e elas sofrem. É muito difícil conviver com pessoas nesse sentido e você se privar, né? De ter ali, o cara morava ali 15 anos, igual eu morei. Eu era um cara que eu não tenho vergonha de dizer, eu era pai e mãe para meus filhos. E a minha ex-mulher acordava meio-dia, para vocês terem uma ideia, né? Quando eu não estava viajando e trabalhando, eu estava em casa, eu fazia café da manhã, eu ia fazer o almoço. Um dia eu perguntei para ela assim, mas você não vai acordar cedo? Não, eu posso acordar meio-dia, eles vão estudar 1 hora da tarde, dá tempo e tal. Mas não é só isso, é uma vida, é uma casa, não é verdade? Aí eu falava assim, pois é, porque eu tô cansado, às vezes eu tenho que trabalhar até através do telefone, porque eu trabalhava também com rede social, né, na época. Aí eu perguntava para ela assim, você podia acordar mais cedo? Ela falou, não, eu não vou acordar, você faz porque você quer. E a vida dela foi baseada nisso. Existe um nome que eu estou tentando lembrar aqui para isso, pessoas desse sentido, que elas escravizam psicologicamente o homem. Elas escravizam. E eu fui escravizado, confesso. Eu tinha dó, eu me doava, eu fazia de tudo por ela e pelos meus filhos, mas eu não recebia nada, eu ficava atrás de migalha. Isso mudou, pessoal, mas me ocorreu. E isso foi muito complexo e também foi uma grande cura para dentro do meu espírito, meu modo de pensar hoje. E eu agradeço por ter passado por tudo isso, porque hoje eu tenho um pensamento totalmente diferente das situações, né, que ocorreram. E eu agradeço. Sinto muita falta de estar perto dos meus filhos. Eu tenho filhos em Brasília, eu tenho um filho que mora em Minas Gerais, que eu amo eles todos.
E o que eu posso dizer para vocês é que é complicado, porque esse é o problema. O problema é você conviver com tudo isso e não poder mudar, você achar que você vai mudar uma pessoa, não vai. Se você, ela coloca você na sua vida de tal maneira que você, se você quiser bem, se você não quiser amém, e é isso que vale para ela. Não existe uma conjunção de troca de uma relação. Existe o seguinte: se você quiser, vai ser do meu jeito. Aí se você não quiser, vai do seu, você faz o que você quiser, você pode ir embora. Mas uma vida conturbada, de aventura, na qual ela engravidou 2 vezes e ainda me deu uma enteada de brinde ainda, que eu cuidei de 9 anos até 24 anos de idade. Você pensa assim, pô, meus filhos são pequenos, eu não vou embora, eu não vou fazer isso. Isso você vai se deteriorando, gastando suas energias, seu chakra. Até esse olho aqui não abre mais. O Espiritismo diz que o Evangelho segundo o Espiritismo, através de Allan Kardec, né, diz que quando a gente escolhe essas coisas é porque a gente escolheu e a gente tem que superar. Jesus dizia que a gente tem que dar outro rosto. Os muçulmanos falam que a gente tem que cortar a mão. Eu não sei quem está certo. Eu só sei que é complicado superar tudo isso. Sei que muita gente passou por isso. Mas o conselho que eu dou para vocês, não passe por isso. Se você conseguir. Preste atenção antes de tudo, que você note detalhes. Quando você conhecer uma pessoa, você tem que notar detalhes. Você tem que conhecer a mãe dela, a família, o vínculo. O que ela gosta? Ah, ela gosta de beber, você conheceu numa balada. Beleza? Então você já sabe que você vai viver a sua vida inteira com uma mulher que gosta de balada. Se um dia você estiver doente e não for, ela vai. Ela vai conhecer outros carinhos. Ah, esse aqui é meu amigo e tal. Tudo isso que eu estou falando para vocês aconteceu comigo. Entendeu? E graças a Deus eu aprendi e estou aprendendo até hoje a vivenciar esses fatos, a colocar filtros, né? Valeu? Gente, se alguém quiser dar um like, beleza, não tem problema. Mas se quiser só comentar também e achar que eu estou errado nos meus pensamentos, eu gostaria de dizer que eu estou contando o que eu vivi. Sei que já conversei com pessoas que passaram por uma situação igual a minha, entendeu? E essas pessoas ainda estão sofrendo e eu tento ajudá-las de uma forma ou de outra. E há casos de que eu já me lasquei. Depois eu conto essa parada para vocês. Um abraço do Doug.